Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Continuando então a nossa leitura, agora vamos ler o 6.0 de encéfalo. Ao prosencéfalo corresponde o cérebro, que ocupa cerca de 80% da cavidade craniana e no qual se distinguem o diencéfalo e telencéfalo. Este último desenvolve-se enormemente no sentido lateral e posterior para constituir os hemisférios cerebrais, e assim encobre quase completamente o diencéfalo, que permanece numa posição ímpar e mediana, fazendo com que só seja visível na face inferior do cérebro. Ao diencéfalo pertencem o tálamo, o hipotálamo, metatálamo, epitálamo e subtálamo, todos em relação ao terceiro ventrículo. Este é a cavidade mediana do diencéfalo que se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo e com os ventrículos laterais pelos respectivos forames interventriculares. Num corte sagital mediano do cérebro, as paredes laterais do terceiro ventrículo são expostas. Pode-se então verificar a presença de uma depressão, o sulco hipotalâmico, que se estende do aqueduto do mesencéfalo até o forame interventricular. As paredes situadas acima desse sulco pertencem ao tálamo e as situadas abaixo ao hipotálamo. A aderência intertalâmica, que pode estar também ausente, é uma trave de substância cinzenta que atravessa como uma ponte o terceiro ventrículo, unindo os dois tálamos, e aparece seccionada na figura 5.17. Como ocorre no teto do quarto ventrículo, do terceiro ventrículo também apresenta tela corióidea, com os plexos corióideos, que se invaginam na luz do terceiro ventrículo. Os plexos corióideos, através dos forames interventriculares, são contínuos com os plexos corióides dos ventrículos laterais. Tálamo e metatálamo. O tálamo corresponde a duas massas ovoides volumosas de substância cinzenta dispostas uma de cada lado, na porção látero-posterior do diencéfalo. A extremidade anterior é denominada tubérculo anterior do tálamo. A posterior, pulvinar do tálamo, que se projeta sobre os corpos geniculados lateral e medial. O corpo geniculado medial faz parte da via auditiva, o lateral da via óptica, e, juntos, constituem o metatálamo. A face lateral do tálamo é separada do telencéfalo pela cápsula interna, que será descrita com o telencéfalo. Trata-se de um feixe compacto de fibras que une o córtex cerebral a centros nervosos subcorticais. A face inferior do tálamo é contínua com o hipotálamo e o subtálamo. 6.2 Hipotálamo. Situa-se abaixo do tálamo e é uma área de pequena dimensão, embora desempenhe importantes funções relacionadas ao controle da atividade visceral. A análise de sua estrutura e de seu funcionamento deve ser feita com detalhes em neuroanatomia. O hipotálamo compreende estruturas situadas nas paredes laterais do terceiro ventrículo, abaixo do sulco hipotalâmico, figura 5.17, além de outras formações do assoalho do terceiro ventrículo, visíveis na base do cérebro, figura 5.23, corpos mamilares, quiasma óptico, tubo ercinéreo e infundíbulo. A gente vai voltar um pouco na figura 5.17. E agora na figura 5.23. Os corpos mamilares, duas eminências arredondadas de substância cinzenta, são visíveis na fossa interpeduncular. O quiasma óptico recebe fibras mielínicas dos nervos ópticos, segundo o par craniano, que aí cruzam parcialmente e continuam nos tratos ópticos que se dirigem aos corpos geniculados laterais, depois de contornar os pedúnculos cerebrais. No tubo ercinéreo, prende-se a hipófise,
por meio do infundíbulo. Trata-se de uma área acinzentada mediana entre o quiasma óptico e os corpos mamilares. O infundíbulo, por sua vez, é uma estrutura em forma de funil que se prende ao tubo ecinério e sua extremidade inferior continua com o lobo nervoso da neurohipófise. 6.3 Epitálamo. O epitálamo é o limite posterior do terceiro ventrículo e situa-se na transição com o mesencéfalo. A estrutura mais visível do epitálamo é a glândula pineal, ímpar e mediana, figura 5.16. A glândula pineal prende-se a dois feixes de fibras que cruzam um plano mediano, denominados comissura posterior e comissura abenular. Esta última é considerada o limite entre o mesencéfalo e o diencéfalo. A comissura abenular interpõe-se entre duas pequenas eminências triangulares, os trígonos abenulares, situados entre a glândula pineal e o tálamo. A tela corióidea do terceiro ventrículo insere-se posteriormente na comissura abenular para fechar o teto do terceiro ventrículo. A pineal é uma glândula endócrina cuja principal secreção é a melatonina, responsável pelas funções que têm sido atribuídas a essa glândula. A síntese de melatonina não é, entretanto, um processo contínuo. São muito baixos durante o dia os níveis de melatonina na pineal e na circulação, quando comparados com os níveis da substância no período noturno. Está comprovado que as concentrações de melatonina obedecem o ritmo circadiano, com pico durante a noite. Embora muitas funções tenham sido atribuídas à glândula pineal, nem sempre comprovadas, é consenso entre os pesquisadores de que, pelo menos nos mamíferos, ela tem uma atividade inibidora sobre as gônadas e que, em muitos vertebrados, e possivelmente no homem, participa da regulação do ritmo circadiano, isto é, na sincronização do ciclo sono-vigília. 6.4 Subtálamo. O subtálamo compreende zona de transição entre o diencéfalo e o tegmento do mesencéfalo de difícil visualização, a não ser em peças do encéfalo seccionadas frontalmente. Então, no próximo vídeo a gente continua com o telencéfalo. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.